começando mais um episódio do nosso Farolcast exclusivo da Farol Conference. Eu sou Lucas Ramos. E eu sou Débora Rodrigues e estamos com o ilustríssimo ministro Júlio César. Como é que o senhor tá? Graças a Deus, muito bem. É uma alegria estar com vocês aqui, participando desse trabalho maravilhoso. É uma honra, um privilégio. Para quebrar o clima, a primeira pergunta: tem diferença de pastor, ministro? Fiquei com essa dúvida. Não, eu acredito que não tenha, né? Tanto o pastoreio quanto o ministro tem a ver com o ministério, né? Então caminham juntos. O ministro, na realidade, foi por conta das redes sociais. Sim. A dificuldade de achar lá, eu não conseguia colocar PR Júlio César. Eu teria que colocar PR Júlio César 01, 02, 03. Aí para colocar números, ou um underline, para colocar números, nem usar caracteres, eu coloquei mim, mas de ministro ou de ministério. Ministério Júlio César, o ministro Júlio mas César. Mas você é um pastor. E ficou, mas eu sou há 8 anos. Uau. Fui ungido a pastor. Legal. Amém. Você vai ficar pastor Júlio... Isso, ia ficar diferente. Até o senhor falou, né, nas suas redes sociais, para o pessoal seguir, né? Muito bom. Pastor, e eu queria que você falasse um pouco sobre a conferência em si, né? Você que acabou de ministrar e eu vi que foi uma bênção. Eu queria que você falasse um pouco daquilo que eu sei que resumir aqui é até uma dificuldade, mas o que é que foi ministrado, o que é que foi impactado ali com o pessoal? Amém. Deus colocou no meu coração o desejo de trazer esse entendimento do propósito do renovo. O porquê ser renovado? Para que ser renovado? Nós falamos muito de renovo, mas a gente não consegue compreender o sentido do renovo. Então eu trouxe esse entendimento à luz da Bíblia Sagrada sobre a importância de receber esse renovo para se movimentar na direção que Deus tem dado para nós, com clareza, na nossa missão. É o renovo que desperta esse senso de propósito. Foi sobre isso que nós falamos, foi poderoso. Depois, né, quem não assistiu vai poder acompanhar depois. É verdade. Foi muito bom, tempo precioso. Legal demais. A gente que fica aqui na sala das mídias, né? Eu costumo dizer que quando a gente serve nas mídias, a gente fica trancado, porque é muita coisa para fazer, mas a gente tava escutando e no final fiz, meu amigo, tá pegando fogo lá dentro. Às vezes quem vê o senhor pelo Instagram acha que é uma pegada mais coach, que você até falou lá dentro sobre isso, a imagem que passa. Mas você é bem pentecostal. Amém. Eu gosto de fluir dessa forma, né? Porque a forma tem a ver com as minhas raízes, né? A gente não perde eu não posso perder, eu sempre digo que eu não posso perder essa comunicação mais contemporânea, essa forma de se comunicar nas redes sociais, tem a ver com branding, né? Sim. Então a gente tem essa forma de se posicionar nas redes sociais, mas a essência, ela precisa ser preservada, essa essência que tem a ver com aquilo que queima dentro de nós, né? E eu nasci no fogo, eu fui chamado no fogo, eu acredito que os dons não cessaram, não sou cessacionista, eu sou pentecostal, sou canela de fogo, é de Jeová. Glória a Deus. Que bênção. Ai, que bênção. Pastor, a gente vê assim nas redes sociais e tudo mais, seu trabalho, e como é que tudo isso começou? O que é que veio primeiro, na verdade? A gente sabe que as redes sociais, querendo ou não, ela é um pouco recente e ela vem mudando a todo momento. Então, o que eu percebo é uma velocidade muito grande de informações. E como é que isso iniciou? E já emendando também nessa pergunta, como quais as melhores estratégias que você utiliza para alcançar mais pessoas? A gente vê que hoje é difícil você falar para 50 mil pessoas ao mesmo tempo, em um espaço público, né? A internet possibilita você publicar um Reels, por exemplo, que ele alcança 1 milhão de pessoas, né? Ou mais. Então, primeiro, como isso se iniciou? E segundo, quais as estratégias que você utiliza hoje no que você fala, né? E que vai impactar mais pessoas por conta disso? Ok, primeiro você precisa entender que as redes sociais, a internet em si é uma plataforma, ou seja, é um instrumento. Quando você vê Jesus pregando dentro de um barquinho, você vê que tem um propósito, tem um porquê Jesus está dentro desse barquinho, né? Então Jesus pregava dentro do barco e usando o barco para fazer com que a mensagem dele chegasse cada vez mais longe. Então eu tenho usado as redes sociais, usado a internet para fazer com que a mensagem que Deus me deu
seja propagada. Então esse é o meu posicionamento. Eu estou na internet desde antes mesmo do Orkut. Eu tinha um blog, eu escrevia nesse blog, um chamado Blogspot. Quem é mais antigo vai lembrar. Isso foi em meados de 2006, 2007, 2008. Eu já escrevia. Eu tinha em torno de 5 a 7 mil pessoas que visitavam o meu blog diariamente. Massa, E eu escrevia muitos textos, muitas poesias. Eu escrevo desde muito pequeno, desde muito novo. Eu me descobri o meu chamado escrevendo, né, como escritor. Eu venho, depois quando surge o Orkut, eu venho pro Orkut, começo a escrever, e dentro não só no meu perfil, mas também nas comunidades. E aí as comunidades do Orkut era até mais forte que o próprio perfil da pessoa, né? Então eu escrevi muito nas comunidades do Orkut, e depois com o advento das demais redes sociais, tanto o Twitter, eu comecei a escrever frases mais curtas. Legal. E aí depois com o Facebook, Instagram, eu fiz esse movimento, e hoje mensalmente são cerca de 25 a 30 milhões de pessoas alcançadas mensalmente nas redes sociais. Legal. Muito bom. É até só um parênteses. Parou mais a música, mas esse podcast está sendo gravado durante a conferência. Justamente. Pegou uma brecha para conversar com ele. Então tá tendo pagode agora lá fora. Se aparecer no vídeo, é isso. Pastor, Lucas perguntou para o senhor de como começou no Instagram. E o senhor mencionou que o seu propósito de vida, você descobriu, né, enquanto escrevia poesias, etc. Mas como que iniciou o seu chamado? Foi desde cedo? Foi na igreja pentecostal? Como que Deus falou ao seu coração que essa seria a sua vida? Eu tive assim, o privilégio da parte de Deus de nascer numa casa cristã, né? Meu pai é pastor, então eu cresci vendo meu pai no ministério, meu pai vivendo o ministério, foi minha maior inspiração. Eu tive esse privilégio. E eu me despertei na época da mocidade, com os jovens, e liderando jovens. Fui chamado para liderar jovens, comecei a ministrar para os jovens, porque eu sempre digo que propósito não se descobre antes do caminho, propósito se descobre no caminho. Então cada movimentação que a gente vai fazendo com Deus, nós vamos tendo clareza de propósito. Então foi liderando os jovens que eu comecei a ministrar para os jovens, que eu comecei a falar ao coração deles através da mensagem que Deus me deu. E isso foi crescendo cada vez mais, até que chegou um momento que eu tive que tomar a decisão, porque eu sou da área de logística, a minha formação acadêmica é na área de logística. Legal. E eu tive que renunciar a isso tudo para viver no ministério, para me lançar no ministério. E hoje a única coisa que eu faço ministerialmente, vocacionalmente, é exercendo esse chamado que Deus me deu, que é levar a mensagem nos 4 cantos da nação brasileira e em outras partes do mundo que Deus tem me levado. Amém. Que Na bênção. misericórdia do Senhor. Assim, a gente vê que hoje a internet, ela bombardeia de muitas informações. Então você encontra, principalmente assim, muitas pessoas que defendem a teologia liberal, de que relativizam a Bíblia. Isso particularmente me assusta muito, porque eu vejo a necessidade de terem pregadores lá, pregadores combatendo, ensinando. Mas essa demanda, ela também me traz outra pergunta. Até onde a internet, ela pode ensinar um cristão? Será que existem prejuízos nesse sentido daquele cara que ele vê, eu vou ficar só na internet, eu não vou para a igreja? De você trocar a fonte de estudo, entende? Então, qual é o limite onde a gente tem uma ferramenta que ela é benéfica, que ela nos traz conhecimento, que ela combate heresias também, mas até onde isso vai? Isso talvez pode trazer uma troca de valores, de você estar aqui na igreja aprendendo. Então, para você, assim, como é que isso funciona, né? Qual sentido isso traz? Até complementando, pastor, às vezes as pessoas preferem assistir um culto online em vez de cultuar na igreja. Que a palavra de Deus fala que nós devemos estar conectados ao corpo de Cristo. Ou ver aquele versículo do dia, foi meu devocional. Então, vive numa vida superficial em vez de se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Nada substitui a igreja local. Nada substitui a igreja local. Nós temos que partir desse princípio. Um galho, se não estiver conectado na árvore, ele é só um galho. O meu braço, se não está conectado no meu corpo, ele é só um membro. Mas ele é corpo quando ele está conectado. Então, eu só sou corpo de Cristo se eu estou conectado ao corpo.
Fora do corpo não tem uma vida cristã saudável, não existe. O problema maior que eu vejo é que as pessoas têm cada vez mais procurado gurus. Isso me preocupa. Demais. Isso me preocupa, essa busca por gurus nas redes sociais. Tudo tem se tornado muito artificial. As pessoas querem paliativos, mas não querem uma vida saudável, uma vida com Deus, né? Se você entrar numa farmácia hoje, você vai ver que o que mais se vende são os paliativos. E na vida cristã também as pessoas acham que é apenas uma palavra, uma frase de efeito, uma mensagem do pastor Júlio César vai fazer diferença na vida dela. Pode até ser que gere um impacto e gera um despertamento, mas o que gera fundamento, o que gera base, o que gera raiz é o caminhar com Deus. O guru da internet, ele não pode ser mais importante que o pastor da igreja local, o pastor que ora por você, o pastor que cuida de você. Tem gente que deixa de ofertar na igreja local para ofertar na vida do guru. Tem gente que deixa de semear na vida local, ele até prega contra a oferta na igreja, dízimo na igreja, mas ele gasta horrores. Nada contra, mas os princípios estão errados. Agora, nós precisamos valorizar a membresia local, o pastor local, o pastor da igreja local. Por mais simples que seja a mensagem do meu pastor e por mais densa que seja o conhecimento teológico do guru da internet ou daquela pessoa que está lá na internet, eu preciso valorizar mais o meu pastor, porque é meu pastor que está de joelho por mim, é o meu pastor que está orando por mim, é o meu pastor que vai me dar aquela comida forte, saudável, que então naquele momento de comunhão, naquele momento que eu preciso, ele vai ser o meu contato maior. Então, assim, existem pessoas boas na internet, existem homens de Deus na internet, mas existem gente prestando um desserviço ao reino de Deus, semeando heresias, semeando inverdades, colocando pessoas contra a igreja. Eu sempre digo, existe veneno na panela. Quando você vê alguém semeando algo que vai contra a igreja, que vai contra a liderança da igreja, fuja, saia, não debata. Você tem o poder de escolher quem você vai seguir, e você precisa ter sabedoria em escolher quem você segue e quem você não segue, quem você vai dar follow e quem você vai dar um follow. Então isso cabe a você, assim como você tem o poder de ter o controle da televisão, de escolher o que você vai assistir no YouTube, e você vai poder acompanhar nos streaming, você tem o poder também nas redes sociais, mas fazendo isso com sabedoria. Também é importante ficar longe das discussões que não levam a lugar nenhum. Existem discussões que tornam a internet cada vez mais tóxica, que ao invés de fazer com que o evangelho do reino cresça, afastam as pessoas do reino. A discussão, por exemplo, minha igreja tem parede preta. Não importa a cor da parede da igreja. Não importa a cor da parede da igreja. Importa se tem Bíblia no púlpito. Importa se tem palavra. Né? Não importa se é branco, se é preto, se é amarelo, se é cor de rosa, não importa. A estrutura não é mais importante do que a palavra pregada. Eu sempre digo, não precisa subir o tamanho da cerca, precisa melhorar a qualidade do pasto. O que segura a ovelha não é o tamanho da cerca, é a qualidade do pasto. É um ensino. E é muito interessante porque se de um lado tem pessoas que elas vêm distorcendo o evangelho, eu vejo que existe muita discussão, né? Então, você vai pegar um vídeo, sempre é aqueles vídeos justamente em podcast, né? O cara fala algo que relativiza a palavra. E aí você vai abrir os comentários, irmão, é uma briga. Então a galera, não, porque eu penso assim, porque eu penso assado. E eu vejo que isso, pastor, influencia ao cara ficar teologando na internet, mas o cara não tem vida, né? A você ficar discutindo sobre assuntos que são intermináveis, né? E você não parar para viver aquilo, né? E eu vejo que se por um lado tem pessoas que fazem isso, por outro lado devem ter pessoas como o Senhor, pessoas que elas usam do artefato da internet, estão ali para dizer, olha, a palavra de Deus, ela deve ser a base da nossa vida, né? A palavra de Deus, ela deve ser a nossa fonte. Perfeito. Verdade. E o senhor até falou sobre essa questão de que o nosso Instagram, eu escolho quem eu sigo, quem eu não sigo, estou com o controle da TV, eu tenho autonomia de escolher aquilo que eu assisto e aquilo que eu não assisto. Eu acredito que as redes sociais é uma extensão da nossa vida.
Então, se eu for stalkear alguém e ver que ela segue pessoas que são totalmente depravadas, eu entendo que você gosta daquele conteúdo. Perfeito. Então, tem pessoas que na vida real têm um pouco de timidez de pregar o evangelho, mas sentem no coração o desejo de publicar mais no Instagram, fazer vídeos, né, tentar alcançar as pessoas que seguem e fazer uma extensão. Já que eu sou cristão, eu quero ser cristão nas minhas redes sociais. Isso para mim é algo óbvio. E como o senhor usa da plataforma, qual a dica, o conselho que você daria para as pessoas que estão assistindo a esse podcast que tem esse sentimento queimando no coração? Quero usar minhas redes sociais para pregar, porque talvez meu chefe me segue, eu não tenho coragem de abrir a porta da sala e pregar o evangelho, mas se eu postar o vídeo, ele vai assistir. Eu sempre digo que as redes sociais, a internet, ela precisa de pessoas autênticas. Sim. A autenticidade é o que gera vínculo, o que gera conexão. Quanto mais autêntico você for, mais simples vai ser a mensagem que você propaga, e como você vai propagar ela tem a ver com a sua autenticidade. Então seja você. Deus vai usar você com as suas limitações, com as suas vulnerabilidades. Às vezes a pessoa não tem uma estrutura, não tem uma câmera bacana, não tem uma luz de fundo legal. Comece. Eu comecei, eu não tinha toda essa estrutura que eu tenho hoje, eu não tinha todas as ferramentas que eu tenho hoje. Então o que Deus vai fazer tem a ver com aquilo que nós temos, a partir daquilo que nós já temos. Então, enquanto você ficar esperando ter uma câmera legal, enquanto você ficar esperando ter uma luz de fundo legal, enquanto você estiver esperando ter, quando eu tiver um designer bacana, não comece. A partir do momento que você começar, você vai gerando as conexões certas, você vai ter ali um web designer, você vai ter ali alguém que vai fazer essa edição, mas vai fazendo do seu jeito. Claro que com excelência, não quer dizer que você não vai fazer com excelência. Faça com excelência, mas faça, comece. Não deixe fazer. Seja autêntico, seja você, porque é isso que as pessoas buscam nas redes sociais. Não pessoas que sejam cópias das outras, mas pessoas que sejam autênticas. É sempre isso. As pessoas perguntam, pastor Júlio, qual que é a chave? Eu sou eu, é minha autenticidade. O que você me vê nas redes sociais é o que você vê no dia a dia, na mesa, no compartilhar. É exatamente isso. Amém. Fica a dica, seja você. E falando em pregação, vai começar agora um quadro pra quebrar o clima, né? A gente tá no assunto, se dependesse da gente, a gente ficava aqui a noite toda falando. Com certeza. Tá sendo muito bom esse diálogo. Mas até quebrou uma imagem, achei que isso era bem sério. Mas vai começar agora o quadro Pregadinha com o ministro Júlio César. Justamente. Se você não conhece esse quadro, né, é o seguinte, já explicando aqui pro pastor também. A gente tá aqui com alguns objetos e o pastor ele tem um desafio, eu vou até afastar aqui. A cada objeto que a gente colocar, ele vai iniciar a pregação. Eu quero tá certo? começar. Topa o desafio? Vamos lá, tô com medo desse desafio, mas vamos lá. Não, vai dar certo. Pronto. Débora coloca um objeto, depois eu coloco o outro e vamos embora. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Uau! Rápido. Que a mensagem seja propagada e que você seja um megafone dessa mensagem, para que ela alcance lugares inimagináveis. Muito bom, muito bom. Show de bola. O segundo objeto aqui, um carregador. Que você seja carregado pelo Espírito Santo, que essa carga de unção venha sobre a sua vida, para que você possa propagar essa mensagem através desse megafone que é você. Uau, show! Que você seja grudadinho com ele, onde você estiver, você ande coladinho com ele, que você se relacione com ele em todo momento, falando com ele ao acordar, ao deitar, ao levantar, em todo tempo você esteja conectado com o Senhor, como essa fita, conexão. Amém. Agora aqui, ó. Uau, que você possa ser um quadro pintado pelas mãos do Eterno, porque a Filipenses diz, né, Paulo escrevendo aos Filipenses, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. O maior pintor do mundo está pintando a nossa história. Acabou. Galera, eu acho que ele zerou a trend, muito bom. Acabou. Pastor, tudo. Foi um imenso prazer tê-lo aqui com a gente. Amém. Foi muito bom e um assunto muito legal, um assunto muito interessante. Se você chegou até aqui, compartilha esse podcast, por mais que ele seja um pouquinho curto,
compartilha, porque eu tenho certeza que mais pessoas podem ser impactadas por essa mensagem aqui. Pastor, no fundo do meu coração, foi um prazer conhecê-lo. Uma alegria. Foi um momento muito bom que a gente viveu aqui, super descontraído, mas a gente aprendeu muito com a sua sabedoria, a bagagem que o senhor tem, a mensagem de Cristo que o senhor carrega no coração. E vamos nos despedir do nosso público. Mas calma, Verdade. temos aqui... Uau. Esqueci. Temos o nosso presente, Achou nosso que ia embora vivo. assim, sem nada. Justamente. Abra aí pra nós. Isso aqui, eu estou sabendo que isso aqui me dá direito a um café. Por 31 anos. Eita glória, eita Aí vai ter que glória. vir pra João Pessoa toda hora. Mostra aqui pro pessoal, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Galera, isso aqui... Ah, eu queria ganhar, né? Isso aqui, né? Eu queria ter. Aqui, ó. Você pode adquirir, meu amigo, aonde? Na Farol Store, você Justamente. pode comprar seu caderninho pra anotar esse podcast, porque só aqui, ó, tem 7 posts do Instagram. Pra você publicar. Ah, É, mas então, eu ó, não fui pra conferência, mas a gente vai continuar vendendo vaso de alabaixo. Show de bola? Já começou aqui. Mas manda... E se você não gosta de café, você vai ter dificuldade de se ambientar com o céu, porque o que mais vai ter lá é café. Olha aí, meu amigo. Amém. Eu profetizo isso. Galera, esse foi o nosso podcast. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe.